Bem, e hoje fechamos o programa lembrando de um dos maiores intelectuais do jornalismo brasileiro, Paulo Francis. Esta semana marca o aniversário de morte de um homem que nunca confundiu lucidez com conforto, nem pensamento crítico com acomodação. Paulo Francis foi incômodo por escolha. Desconfiava de consensos fáceis, recusava verdades oficiais e entendia que o papel do jornalista não é agradar o poder, mas desafiá-lo. Em um texto belíssimo para o De Leste a Oeste, Augusto Nunes, que conheceu Francis de perto, lembra que o jornalista não foi apenas um comentarista brilhante, mas um formador de consciência, alguém que tratava o jornalismo como exercício intelectual, moral e civilizacional. Preparamos um vídeo em sua homenagem, não apenas para lembrar quem ele foi, mas para reafirmar aquilo que ele representava. A coragem de pensar contra a corrente e a obrigação de dizer a verdade, mesmo quando ela cobra um preço. A narração é do próprio Augusto Nunes. Em 4 de fevereiro de 1997, quando um enfarte surpreendeu o jornalista Paulo Francis em seu apartamento em Nova York, incontáveis leitores do colunista dos jornais Estadão e Globo e milhões de espectadores do comentarista da Globo e do programa Manhattan Connection haviam transformado aquele carioca de 66 anos em celebridade nacional. As crônicas de Francis, reunidas no livro Diário da Corte, resistiram incólumes à passagem do tempo. Muitas parecem ter saído ontem da mente brilhante e continuam de tal forma contemporâneas que poderiam ser publicadas amanhã, sem retoques ou atualizações. Conjugados, os textos mostram a falta que um Francis faz. Entre um texto e outro, emergia o gentleman Franz Paul Tranin da Mata Railborn, como informa a certidão de nascimento. Esse era amável, suave, divertido. Era na hora de lidar com palavras que se materializava a entidade agressiva, de temperamento beligerante, extraordinariamente hábil no ataque frontal, na ironia desmoralizante, no humor ferino, no sarcasmo impiedoso. O estilo claro, contundente e inconfundível na forma e no conteúdo. A abrangência temática, a independência intelectual e a disposição para a correção da rota fizeram de Paulo Francis o maior polemista do jornalismo brasileiro moderno. Francis dizia o seguinte: se dei uma contribuição ao jornalismo brasileiro, foi a de desmistificar os Estados Unidos. Isso ele disse em 1983. Fez muito mais que isso. Antes ou depois do correspondente internacional 5 estrelas, que tratava os Estados Unidos como o país realmente é, existiram o crítico de teatro e cinema que desancava unanimidades internacionais, o devorador de livros que parecia carregar na cabeça 3 bibliotecas, o resistente entrincheirado numa página do Pasquim e de outras publicações que tentavam se opor à ditadura. E houve, sobretudo, o jornalista político que, ao se livrar de cautelas e amarras impostas por patrulhas ideológicas, se transformou, como Nelson Rodrigues, num ex-covarde. A liberdade é quase sempre exclusivamente a liberdade de quem discorda de nós, repetia Francis. Baseado nessa frase, ele exercia plenamente o direito de discordar de meio mundo e de manifestar tal discordância sem firulas nem ambiguidades.
Duelou furiosamente, por exemplo, com Carlos Lacerda e Antônio Cândido. Brigou feio com Chico Buarque e Caetano Veloso. Não poupou sequer seus companheiros dos tempos do Pasquim. E provou que mudar de ideia, desde que seja para melhor, é sinal de inteligência. Roberto Campos, por exemplo, foi redimido por Francis depois de figurar por 10 anos entre seus alvos preferenciais. Aspas para Francis. Escrevi coisas brutais sobre Campos. São erradas. Retiro-as. A argúcia excepcional e o ceticismo congênito somaram-se para apressar a decepção com Luiz Inácio Lula da Silva, reiterada na coluna, aspas, admirei Lula quando apareceu, fecha aspas, em 16 de agosto de 1985. Continua Francis. Enfim, um líder sindical que cuidava do pão e manteiga dos trabalhadores, o que é essencial à modernização capitalista do Brasil. Durou pouco. Lula me parece ter sido envolvido pela granfinagem esquerdista do Morumbi e adjacências. Hoje, repete as mesmas sandices populistas que ouvimos desde os tempos de João Goulart. Fecha aspas. Por exemplo, um dos fantasmas de Francis era a interferência excessiva do Estado. Outro, o aparelhamento da máquina pública. Francis antecipou o cenário desses tristes tempos. O que diria o polemista sem medos se sobrevivesse para saber a que ponto pode chegar um país em adiantada decomposição moral? O que faria Francis depois de confrontado com o primeiro presidente da República, que nunca leu um livro nem sabe escrever? Como reagiria aos palavrórios sem pé nem cabeça de Dilma Rousseff? O que diria dos atuais ministros do Supremo? Pena que a morte prematura tenha privado o Brasil decente das respostas a essas e tantas outras perguntas. A jornalista Sônia Nolasco, mulher de Francis, decidiu que o marido seria enterrado com aquele par de óculos de lentes grossas sob a testa, típico dos óculos do primeiro da classe. Ele partiu com cara de quem continuaria enxergando as coisas como as coisas são. Que pena que Paulo Francis já não pode escrever por nós. Amigos, há jornalistas que informam e há aqueles que permanecem e formam consciências. Boa noite, meus queridos amigos. Uma palavra de cada um de vocês sobre Paulo Francis. Morgenstern. Não dá para negar que nós somos extremamente influenciados pelo Francis, até pelo formato do nosso programa, pelo tema do nosso programa, principalmente pelos papéis aqui de cada um no programa. Ele gostava de mostrar a falta de cultura, não do brasileiro, porque povo é sempre povo, cada um faz as suas coisas. Agora, os jornalistas brasileiros, isso não tem como você passar pano e não tem melhor forma de você demonstrar a incultura deles do que na prática, dizendo, você não lê livros. Você só lê uma paginazinha ali, a capinha do editorial do New York Times e quer falar como se você entendesse dos Estados Unidos. É só a gente observar como jornalistas hoje ficam se citando mutuamente. Você leu um jornalista brasileiro, você já leu todos da grande velha mídia, quando justamente o que é interessante é o que eles chamam de blogueiros, né? Ou seja, quem tem criatividade, quem tem busca por livros, buscas por conhecimentos que vão além da política justamente para poder explicá-la. E assim, meus cabelos brancos aqui, pelo menos tenho orgulho, né? Eu vi os últimos anos do Francis quando era uma, sei lá, pré-adolescente, eu vi os últimos anos ali do Francis e que alegria que era ver alguém culto tão engraçado quanto ele. Fica uma homenagem aqui, acho que talvez uma das nossas maiores inspirações aqui, sem dúvida, na verdade.
Bernardo, eu cresci com meu pai lendo J.R. Guzzo, lendo Augusto Nunes e assistindo Paulo Francis e Alexandre Garcia. Eu acho que estamos bem de mestres, né? Muito. De companhia. O Paulo tinha aquele jeito cruel, muitas vezes, né, didático, engraçado, né, verdadeiro, muito autêntico, né? Eu gostaria apenas de mencionar aqui os nossos ouvintes que têm interesse em ler alguma obra dele, do 30 anos essa noite, em que ele fala sobre 1964, as impressões que ele teve como alguém que viveu, foi preso, né, na época do regime militar, e apenas compartilhar aqui com vocês 3 frases maravilhosas dele que eu separei aqui. E a primeira delas é a seguinte: a descoberta do clarinete de Mozart foi uma contribuição maior do que toda a África nos deu até hoje. Depois, quando ouço falar em ecologia, saco logo o meu talão de cheques. Né? E depois, por último, que casa muito com o nosso programa, Hitler nos provou que política dá sempre errado. Tudo que ele mais queria era acabar com o comunismo e com os judeus. No final da guerra, a União Soviética virou superpotência e os judeus conseguiram fundar Israel. É simplesmente maravilhoso. Então, ele era muito contra a estatização, brigava muito com o Caio Blinder por causa disso, aquelas brigas homéricas, e teve o caso famoso do seu, que eu chamo vaticínio, né, sobre a Petrobras, em que, em 1996, ele, na defesa da privatização da Petrobras, ele acusou os diretores de terem 50 milhões de dólares escondidos na Suíça, veja só. E foi processado pela Petrobras na Suíça, aliás, nos Estados Unidos, onde ele morava, numa ação gigantesca de 100 milhões de dólares, e morreu um ano depois de ataque cardíaco. E muita gente, eu acredito também, coloca na conta desse processo o seu estresse e pressão no desgaste que aconteceu. E a ironia final de tudo isso, Ana, é que anos depois o país assistiria ao escândalo do Petrolão, em que, segundo a própria grande mídia, a Suíça devolveu aos cofres brasileiros 1,1 bilhão de reais que tinham sido investigados na Lava Jato. O Francis tinha falado só 50. Então, em homenagem ao nosso querido Paulo Francis de inspiração, é a seguinte: onde existe o gordo monopólio estatal, sempre existe uma longa fila de gente querendo meter a mão. Obrigado, saudoso Francis. Boa noite a todos, Ana, e obrigado por mais um programa excelente. Ivan, conversando com o nosso mestre Augusto Nunes, ele disse: eu escrevo o texto, porque foi uma pessoa que conheceu Paulo Francis de perto, e ele conta que ele também tinha um humor inigualável, mas eu acho que além, em um mundo, como o Flávio disse, um mundo hoje feito de blogueiros, de gente que não se preocupa em ler um livro ou se aprofundar na história, é até a proposta aqui do nosso canal, né, do nosso programa, é preciso lembrar de Paulo Francis praticamente para nós jornalistas todos os dias. Com certeza, Ana. Eu acho que a nossa geração aqui, nós temos esse dever, não é? De lembrar o Paulo Francis, e como você muito bem fez, a lembrar o Guzzo também. Olha os nomes que você citou antes, né? Quer dizer, a gente aqui está diante da seleção de 70, esses nomes que você citou aí, a gente só pode reverenciar e, com certeza, de alguma maneira, arregaçar a manga, trabalhar para que esse legado continue. Ana, eu particularmente... me toca muito falar do Paulo Francis, porque enquanto as outras crianças assistiam desenho, eu gostava de ver o Paulo Francis na televisão. Eu, com 6 anos de idade, já imitava o Paulo Francis falando de Ronald Reagan. E essa coisa de talvez ser apaixonado pela política americana, pela história americana, eu me lembro dele indo lá nas convenções do Partido Republicano, do Partido Democrata, algo que nós, de alguma maneira, dentro do nosso trabalho hoje, a gente tenta fazer isso para as pessoas, né? Levar isso para as pessoas, mostrar de dentro, a política americana de dentro, como ela é para o público, no conforto de suas casas no Brasil, e a gente fazer essa ponte. E ninguém fez melhor do que o próprio
Paulo Francis. Então, essa questão também das tomadas externas, enfim, rapidamente aqui, acho que teve um episódio que ele não tinha pauta, era agosto, você sabe, agosto é férias nos Estados Unidos, e ele foi mostrar o parque em Nova York, as pessoas deitadas ali no Central Park, tomando sol, falou, é isso que está acontecendo em Nova York, não tem notícia, não tem nada. Então, essa espontaneidade e essa verdade, a busca pela verdade que deveria ser e deve ser o norte de todo jornalista. Então, ter a oportunidade de fazer parte dessa homenagem ao Paulo Francis e com Augusto Nunes, que trabalhou com ele, realmente é uma honra. E aqui, se os senhores me permitem, eu tiro o chapéu para Paulo Francis, Ana. Boa noite a você, ao Bernardo, ao Flávio e a toda a nossa audiência. Boa noite, amigos queridos. Até semana que vem. Salve, Paulo Francis. Continue nos inspirando lá de cima.